Então, aqui a gente vê o primeiro ponto que vamos analisar, e eu gostaria de fazer uma citação, que ele fala o seguinte: o que o processo busca? O processo busca a verdade. Então, não existe uma verdade trazida pelo Ministério Público e não existe uma verdade aqui trazida pela defesa, mas existe uma verdade aqui no processo, que é através das provas. Até porque no dia do fato, quem estava lá era só a vítima e as pessoas que fizeram aquele ato, tá? Que não ficou claro no processo quem são essas pessoas. E será demonstrado. E eu faço aqui uma citação desse manual, e ele fala o seguinte, que o processo criminal é o que é de mais sério no mundo. Existe uma seriedade nesse processo. E ele fala assim, ó, tudo nele deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer grandeza algébrica. E a gente analisando, será que esse processo está claro como a luz? No que se diz respeito à prova? E o que vamos avaliar aqui hoje? As provas colhidas. E como citação ainda para a gente entrar no nosso debate, porque eu gosto sempre de citar algumas obras, Vossas Excelências estão aqui na condição de juízes. É o que, ao final, irão chegar no veredito, se condena ou absolve. O que se espera da defesa é a absolvição, de acordo com o que vai ser mostrado. E o juízo de existência, que é o caso de Vossas Excelências, exige que, antes de mais nada, o juiz desenvolva uma atividade perceptiva. E ele diz assim, deve aguçar a visão e os ouvidos e estar muito atento para ver e ouvir algo. Os fatos que o juiz vê ou escuta chamam-se provas. Por isso que eu iniciei falando muito nas provas deste processo. E aqui, a doutora promotora, com todo o respeito que tem pelo trabalho dela, embora a gente tenha essa admiração pelo trabalho da doutora, porém, a gente diverge. A gente diverge de toda exposição do fato que veio e as circunstâncias, porque o que foi trazido aqui não está de acordo com a lei manda. Que a lei fala assim, ó, quem alega tem que provar. Tudo que foi alegado, de acordo com a denúncia, não teve prova. Mas a doutora ela citou alguns casos interessantes. Então ela falou de vários outros processos e citou os nomes de algumas pessoas. Só que o interessante é que nesses processos que foram citados, a doutora Amanda e eu não fizemos a defesa dele. Não estamos trabalhando naqueles processos. Nós estamos trabalhando neste processo. Então, para poder ficar claro na cabeça dos senhores e das senhoras, a gente tem que prestar atenção o quê? Nesse aqui. Porque se o réu ou os réus ficarem indefesos, o juiz magistrado ele pode dissolver o conselho por falta de defesa técnica. E isso a gente não pode deixar acontecer, de forma alguma. Agora, se a gente fosse ater a vários outros fatos, de outros processos, em que a gente não teve acesso, em que a gente não se preparou para ele, e que a gente não atuou como advogados, se Vossas Excelências seguirem esse entendimento, hoje a gente não busca aquilo que todos aqui vieram no mesmo objetivo, que é fazer justiça. E eu tenho certeza que cada um de Vossas Excelências aqui vieram aqui para fazer justiça. Então não vamos aqui entrar em detalhes se cometeu ou cometeu em outros fatos, se foi condenado ou foi absolvido. A gente não sabe. Agora vamos nos ater neste processo. O que temos de prova nesse processo? Em relação a esse fato, desse dia, é isso que nós temos que nos ater. E antes de entrarmos na tese e na demonstração de provas que a defesa tem aqui hoje, para demonstrar que Gilberto e para demonstrar que o Almir, eles não têm nenhuma participação nesse fato, serão mostradas individualmente essas provas. E aí a gente vai analisar algumas contradições trazidas na exposição do fato da denúncia, do algo que acusa. E é nisso que nós temos que se ater. Antes da gente entrar nessas provas e antes de falarmos
na tese propriamente dita, nós devemos nos ater uma questão: qualificadora constante na denúncia. O que vem a ser uma qualificadora? De acordo com a tese que iremos apresentar aqui, a gente não precisa se preocupar com decote de qualificadora, porque a gente vai pedir ao final negativa de autoria. Essa é a nossa tese. Porém, a gente não pode deixar de mencionar o porquê não pode ser considerada essas qualificadoras. E já expliquei o motivo. Então, analisando a denúncia, nós estamos diante de um caso, embora não é um crime consumado e é um crime tentado, mas crime de homicídio é um dos mais graves previstos na nossa legislação. E quando ele vem com essa gravidade toda, quando a denúncia do Ministério Público vem com uma qualificadora, qual é o objetivo? Qual é a intenção? Apenas de agravar ainda mais a situação de uma pessoa condenada, se caso houver condenação, para agravar a situação dele. Só que no caso desse, e que será demonstrado que não houve participação de forma alguma dos dois, Almir e Gilberto, fica mais injusto ainda falar em qualificadora. Então, esse é o objetivo.